Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, estamos aí no nosso canal para falar com vocês aí sempre sobre assunto voltado para a vida financeira, pessoal. Por que a gente fala isso? Porque essas coisas a gente não aprende na escola, né? No colégio, imagina, né? Se fala muito de química, muito de física, muito de biologia, mas pouco se aplica na vida. Mas agora isso aqui aplica, né? Que eu estou falando aqui. E hoje eu quero falar, pessoal, então sobre o pobre caloteiro, pessoal. Pobre caloteiro. Vai vir muita porrada, viu? Muita porrada. E quando nós pensamos em melhorar a nossa vida, as coisas vão acontecendo, né? Mas eu quero falar sobre pobre caloteiro. Pessoal, existe pobre caloteiro? Sim, existe pobre caloteiro. E eu vivencio isso porque eu tenho uma loja pequena, então a gente sabe que tem sim o pobre caloteiro, né? E quem é o pobre caloteiro? Qual a definição do pobre caloteiro? É aquela pessoa que tem a intenção, pessoal, ele tem a intenção de não pagar ou de tirar vantagem em uma situação, né? Ou seja, tirar proveito. Aquela pessoa que tem um tom moral, ele sabe que ele está errando, ele sabe que ele está fazendo voluntariamente, ele emprestou, ele comprou e não quer pagar. Então o pobre caloteiro é essa pessoa, viu? Ok? Ser pobre, pessoal, é uma coisa, viu? E ser caloteiro é outra coisa. É o que? Então o que se divide essas duas coisas, essas duas colocações? De ser pobre e ser caloteiro. É questão de caráter. Eu posso ser pobre? Posso. Mas eu tenho que ter caráter. E se eu sou pobre e não tenho nem caráter, aí lascou, aí piorou. Aí é só Deus para agir, viu? É só Deus para agir daí numa pessoa desse jeito, né? Ou então a vida vai ensinar, pode ter certeza disso, a vida vai ensinar daí, tá? Mas pessoal, geralmente o que tem é falta de caráter, às vezes, em alguns tipos de pobre, falta de caráter, certo? E quando se tem a falta de caráter, o que faz? Ele vem aqui no comércio, numa loja pequena, compra, e daqui a pouco daí, o que acontece daí? Enrola, não paga, ou às vezes, por exemplo, ele ganha pouco e vai num lugar lá e faz dívida, e depois daí justifica o quê? Não tenho dinheiro, mas na verdade ele tem dinheiro, certo? Ele tem dinheiro, e o negócio dele é dar calote, por quê? Porque ele pensa, olha, se eu não tenho, eu tenho que tirar de quem tem. Pessoal, isso não é inteligência, viu? Isso não é sabedoria, com todo respeito aí. Eu sei que tem pobre que é honesto, tem caráter, certo? E esse tipo de pessoa que tem caráter, ele vai sempre se progredir, ele vai sempre crescer. Pessoal, eu vejo muita gente aí que é pobre, tem caráter, que ele tem um trabalho simples, mas ele faz uma renda extra, certo? Ele faz um bico ali, ele vive uma vida boa. Ele não é de fazer esse tipo de coisa. Mas o pobre sem caráter, infelizmente, ele não está nem aí para quem ele comprou, certo? Eu tenho esse problema, eu já tive esse problema aqui, hoje a gente cortamos o fiado justamente por causa disso, né? Mas geralmente eles compram e chega o dia de pagar, precisa eu ter que ficar cobrando. Ô fulano, você não vai pagar? Ô fulano, eu estou fechando caixa. E daí o que acontece? Ainda fica bravo comigo ainda. Eu não compro mais na sexta. Gente, eu não estou nem aí, o fiado só traz consequência ruim para o comércio. Por quê? Porque a pessoa compra sabendo que ele quer tirar proveito. A maioria faz isso. Tem aquele que esquece? Tem aquele que esquece. Mas tem aquele, pessoal, que não está nem aí para a situação. Então esse aí é o pobre caloteiro mesmo. Pode ter certeza disso, ok? E o outro? Qual que é o outro pobre caloteiro, pessoal? É aquele pobre caloteiro que empresta dinheiro, pessoal. Empresta dinheiro e depois chega a hora de pagar, né? Vai lá, pega com o amigo lá, o amigo que importou com a sua situação. E depois disso, o que acontece? Tá cagando pro amigo, entendeu? E daí acaba a amizade, certo? Acaba o produto, ou seja, o cara que emprestou, ele sofre duas consequências. Perde o amigo e perde ainda o dinheiro. É ruim, pessoal, é ruim. Isso acontece justamente por quê? Falta de caráter. Então tem que ir lá e pagar a conta. Você emprestou, né? Você emprestou do teu amigo. Por que você tem que ser caloteiro agora? O cara importou com a sua situação, então tem que pagar, pessoal. Pessoal, é o seguinte,
Tem solução? Tem. Tem solução sim. A partir do momento que o pobre que faz isso se conscientizar, porque isso não é um bom costume. Não é um bom costume de quem está fazendo isso, pessoal. Eu mesmo já passei por muita dificuldade na minha vida, já passei, pode ter certeza disso. Tanto passei que às vezes a igreja fazia almoço, né? Almoço lá no aniversário, na festa que fazia, pessoal, não tinha dinheiro. Dizer que eu não tinha, estou mentindo. Eu não tinha condições, fazia falta eu pagar um almoço de R$7,50. Eu me lembro aqui que uma vez teve um almoço, eu não tinha dinheiro. O que eu fiz? Alguém perguntou para mim, você não vai? Não, não vou. Por quê? Porque não dá. Não tem condições de pagar esse dinheiro do almoço. O que a pessoa fez? Olha, então foi o seguinte, eu pago para você. Pessoal, eu dou graças a Deus porque alguém já me ajudou. Mas eu não fui sem caráter. Eu preferi dizer que eu não podia do que pegar e explorar o trabalho de uma instituição, né? Do trabalho de alguém que estava fazendo voluntário ali. Não, eu não sei fazer isso. Eu aprendi, minha família é pobre, vim de família pobre, mas eu aprendi a ter caráter, viu? Eu aprendi a ter caráter, certo? E outra coisa, uma vez eu me lembro também que a igreja estava fazendo um retiro, né? Um retiro. E eu não tinha, pessoal. Até tinha, mas fazia falta tirar 15 reais para mim no retiro, pagar a taxinha do retiro. Alguém me pediu, você vai? Sim, eu falei, não posso, não tem condições de ir. Não, eu pago para você. Pessoal, hoje Deus me abençoou, é diferente, mas eu lembro que lá atrás alguém semeou em mim. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que também semear na vida de quem estiver precisando, sabendo que eu tenho, certo? Alguém lá atrás me abençoou, né? Então, pessoal, eu deixo essa mensagem para vocês. E outra coisa, pessoal, que aconteceu comigo. Eu estava nos meus 22, 23 anos, né? 24 anos, até 25 anos, pessoal. Eu estava no meu período de casamento, né? Namoro e casamento. Pessoal, eu renunciei ao casamento simplesmente por causa da vida financeira, entendeu? Eu era um cara que só vivia de bico, né? Não tinha um trabalho fixo. Pessoal, eu ia me se casar, eu não tinha um trabalho. Eu preferi então renunciar à vida de se casar por causa da vida financeira. Foi bom? Não foi. Mas, pessoal, eu tinha princípio e eu pensei sobre essas coisas, achei que não era a hora certa por causa da vida financeira, e hoje a gente estamos aí, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas, pessoal, o pobre tem que ter caráter, viu? Então deixa essa dica. Pobre tem que ter caráter, certo? Tenha caráter, faça a tua parte, que o resto Deus faz para você, ok? Faça a tua parte, que Deus vai te abençoar, ok? Então, caráter é importante. O pobre que é caloteiro é porque não tem caráter, valeu? Até o próximo vídeo, pessoal!